Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Então, pessoal, eu separei aqui, nesse gráfico aqui, os setores. Ali na parte de baixo a gente tem aqui no X, né, a parte de baixo aqui na horizontal, a gente tem o Price to Earnings, que é exatamente o PL, né, o preço sobre lucro. Aqui no Y, aqui a gente tem aqui na vertical o Price to Book, que é exatamente o preço sobre o valor contábil. Só para você ter uma ideia, né, que muitas pessoas que podem estar acompanhando a gente aqui são pessoas com um perfil mais de holder. E aí, no caso, eles utilizam algumas informações como essas. Então, para você ter uma ideia aqui em termos de preços também, se a empresa está cara ou se está barata, etc. e tal, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores também, utilizando exatamente essas duas variáveis. E aí, se você for observar, lá na ponta a gente tem lá o Industrials, que apresenta um alto Price to Book, né, o P sobre BV, e aí um alto PL. Em contrapartida, a gente tem o setor Financials lá, com um alto PB, ou seja, um preço sobre o valor contábil, e um baixo valor ali, no caso PL, né, preço sobre lucro. E o resto está ali meio embolado. Lembrando que esses que estão meio fora, né, no caso aí dos Industrials e os Financials, é aquilo que a gente chama aí, em termos de ciência de dados, os outliers, né, aquilo que está um pouco fora da normalidade. Seria mais ou menos essa situação que a gente tem aqui. Muitas vezes, exatamente por um determinado subgrupo, né, que é uma subindústria que pode estar afetando a indústria toda, né, o setor todo, como um todo, né. Eu vou mostrar, inclusive, essas situações aqui em outros gráficos. Por exemplo, aqui no setor de tecnologia, a gente não vê muito outliers, né, tem ali a parte de office equipment, né, seria o equipamento de escritórios, mas, em geral, tem ali um alto PL, né, por exemplo, ali a parte da indústria de software, né, está com alto PL, e enquanto ali o setor de equipamentos de comunicação está com um alto preço sobre o book, né, ou seja, um preço sobre o valor contábil. Outro setor aqui que a gente tem o Industrials, como a gente vê aqui, nessa situação aconteceu exatamente outliers. Nesse Industrials, por exemplo, lá tem o Commercial Service and Supplies, né, serviços comerciais, e a parte de defesa e a aeroespacial, que estão com alto PL, né, no caso o setor comercial também, com alto Price to Book, né. Por quê? Se a gente for olhar, eu separei aqui, né, e olhando lá o setor de defesa ali, para você ter uma ideia, eu tenho um PL lá, médio, tá, pessoal? Todos esses aí são valores médios, obviamente, né? E aí a gente tem aí, no caso, 492, um PL elevadíssimo, né? E se a gente for olhar em detalhes um pouco mais, o que está acontecendo ali? Eu peguei ali exatamente o setor de defesa aeroespacial e olhei lá quais são as empresas. Daí a gente tem aí a Kratos, com o código KTOS, com um Price to Earnings aí na ordem de 107 mil. Então é uma coisa absurda aí que está tendo. Por isso que distorceu realmente ali os dados, tá? Então pode ser exatamente o que está acontecendo em um caso específico. Mas em algumas outras também, né? O Commercial Service tem ali um Price to Earnings também elevado. Pulando esses dois, aí a gente tem em seguida a parte de Airlines, que seriam as empresas do setor aéreo, aí está com 52, já começa a ficar mais razoável o número, né? Então fique atento a esse fato também desses outliers que aparecem. Aqui no Healthcare também acontece valores muito elevados do PL, e além disso tem o setor de biotecnologia que está lá um Price to Book muito elevado, tá? E aí novamente repete aquele cenário que eu falei para vocês aqui no consumo cíclico, né? Ficou meio agrupado ali porque exatamente o retail ali deu uma fuga ali para valores mais elevados aqui do Price to Book. Mas também o setor de cassinos, se a gente for olhar lá, tá com 250 o PL, muito elevado. Daí eu peguei e separei para você dar uma olhadinha aqui. Olha, o setor de cassinos lá está em torno de 255, daí por quê? Eu peguei as empresas, por exemplo, a gente tem aqui Scientific Games, com um Price to Earnings aí, no caso PL, de 2.658, ou seja, isso tudo afetou lá o setor de cassinos, que é cassinos e jogos, tá? Aqui o consumo não cíclico não tem tanta, seguindo, não tem aquele agrupamento, né? Não tem muito outliers, então um comportamento meio que razoável para todos, mas ainda com serviços pessoais lá mais elevados, um PL e um Price to Book também mais elevado. Aqui aconteceu de novo aquele problema aqui no setor financeiro, né? A gente tem aqui ele já colocou os REITs, tá? E ali o Outliers que apareceu lá com Investment Trust, com um P sobre BV, né? Um Price to Book muito elevado, na casa de 2.000 ali, e também um Price to Earnings, né? Ou seja, um PL muito elevado. Esses Investment Trusts, que são empresas que atuam na parte de investimentos não retail, ou seja, não imobiliário, tá? Que no caso imobiliário estaria separado aqui desse setor. Eu abri aqui para você ver
O que aconteceu? Que a gente tem os Investment Trusts ali com um PL de 109, e se a gente for olhar ali, a gente tem a Athlon, no caso com 194, seguida ali a American Technology, inclusive a BlackRock, que é poderosa nesse setor aí, tá? 171, ou seja, muitas empresas com price to earnings elevado aí nessa situação, por isso que embolou. Ou seja, aqui, se você for olhar o setor de banco, né, o setor bancário ali está com um PL baixo, está com um PL bom, na verdade, 14, né? Mas a gente tem aí, por exemplo, resseguro e seguros ainda mais baixos ainda, tá? Um PL muito mais baixo. Partindo aqui, a gente tem as utilities tendem a apresentar valores mais baixos, né? No caso, principalmente o setor elétrico, ali tem um setor elétrico com um PL mais baixo, um price to book também mais baixo, tá? A parte de consumo de materiais não tem também um comportamento muito com outliers, né? Mas tem alguns setores com PLs mais elevados, por exemplo, o setor químico. Telecomunicações, aqui a gente vê uma disparidade, né? A gente tem ali o setor de serviços de telecomunicações e a parte de wireless, né? Por exemplo, as empresas do setor de telecomunicações, né? No caso, as empresas celulares. Então a gente vê, por exemplo, esse setor de telecomunicações, serviços de telecomunicações, um PL muito elevado em comparação ao setor lá de wireless. O setor de energia, que lembrando aí, o setor elétrico não está considerando aqui, basicamente são empresas do setor de petróleo e gás, né? Então a gente tem aqui PL muito mais baixo do que inclusive muitos dos outros setores aqui, né? O price to book baixo também, inclusive essas empresas podem ser pagadoras de dividendos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.